Sociedade Espírita de Amparo à Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Dai a César o que é de César, com o palestrante Aulos Dias, ocorrida no dia 5 de janeiro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Habitualmente, talvez tenha algum irmão ou irmã que está aqui pela primeira vez. Habitualmente nós fazemos uma pequena leitura com preparação e preparação do ambiente. As pessoas estão chegando, né, se acalmar. E aí, logo em seguida, faremos uma prece e será iniciada a reunião. Vamos aqui então, eu sorteei agora há pouco aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizestes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Isso está registrado pelo espírito Elisabeth de França, 1862. Vamos então aproveitar esses instantes iniciais, levar nosso pensamento até os irmãos que já alcançaram a luz, os espíritos. Aqui estamos, irmãos queridos, que labora em nome do Cristo de Deus. Aqui estamos uma vez mais, buscando o vosso auxílio. Nós, os pedintes de sempre, pedimos por nós, os encarnados, os necessitados, também aqueles nossos irmãos que buscam no plano invisível o aprendizado. Inspira o nosso irmão palestrante da noite, Jesus, que suas palavras venham esclarecer, mas também educar nossos espíritos aprendizes de sempre. Que a tua paz, Jesus, nos envolva a todos, preparando esse ambiente assim para iniciar a nossa reunião. E é assim que fazemos em teu nome, Jesus, a nossa mentora, a Casa Amigo D e os espíritos amigos. Assim seja. Nós temos hoje a alegria de receber aqui o nosso irmão Aulos. Viu, Aulos? Eu tenho 2 filhos biológicos e um deles teria o seu nome. Inspirado, eu tinha lido o livro de André Luiz, né, que o assistente Aulos, diretamente do ministro Clarencio, né? E Aulos, então, começou a estudar em mediunidade em 1779. Volta em outra existência, contemporâneo de Victor Hugo. Então, este é o Aulos, né? Mas não entramos num acordo, eu e a minha mulher, e era a minha sugestão, mas não era dela, né? Muito bem. Então, seja bem-vindo à nossa casa, você que é lá do Fé e Amor, né? Sua família, grande parte da sua família lá, já conhecemos há décadas. Seja bem-vindo à nossa casa. Essa é a primeira reunião presencial da quarta-feira. Então, vocês que estão aqui, divulguem e tragam os nossos irmãos para a gente diga a eles que nós reiniciamos as nossas reuniões.
Seja bem. Boa noite a todos. Silvio, é com muito prazer e alegria que me encontro hoje aqui com vocês. E melhor ainda, sabendo que está sendo uma reunião inaugural, né, de retorno, então, das atividades aqui na casa. Muita alegria. O Fé e Amor também, já lá, aqui na Ceilândia, aqui perto, não é longe, regressou às quintas-feiras e possivelmente no decorrer do semestre agora de 2022 iremos retomar também algumas atividades presenciais, retomando aí a nossa normalidade, né? Bom, queridos irmãos, então, queridos companheiros, é uma felicidade muito grande, mais uma vez, poder estar aqui. Uma felicidade e uma responsabilidade, né? Casa do Caminho está nos abrindo aqui a porta e tendo esse compromisso de trazer um pouquinho aqui da mensagem do Evangelho. Sabemos da importância das reuniões públicas na Casa Espírita. São 3 fundamentais itens que a gente pode destacar. Tivemos problemas técnicos. O som já vai retornar. Proporcionalmente, havia muitos que queriam dissuadi-lo. Haviam muitos que queriam fazer com que ele caísse em contradição. Os fariseus, querendo então que Cristo caísse em contradição em suas palavras, mandou os seus discípulos perguntarem ao mestre: Mestre, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E Jesus, que já conhecia a malícia em suas palavras, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Respondeu Cristo aos discípulos do fariseu. E Cristo disse: apresentai-me uma das suas moedas que há de se dar em pagamento em tributo. E tendo, então, os discípulos lhes entregado uma moeda, que nessa época representava um denário, Jesus, então, lhes perguntou: de quem são esta imagem e esta inscrição? E os discípulos responderam, discípulos dos fariseus, tá? Não de Cristo, não os evangelistas. De César, respondeu então os discípulos. E essa imagem aqui, gente, necessariamente é uma pintura de meados de ano de 1600, que representa exatamente essa passagem, dinheiro de César. E então, Jesus observou-lhes e respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles com a sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Assim, meus amigos, eu quero introduzir o meu tema do estudo de hoje à noite. Voltou? Aqui. A famosa frase que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia, né? Como até um ditado popular. E nós falamos: dai a César o que é de César. E na maioria das vezes esquecemos de complementá-la. Porque Cristo, quando a proferiu, ele disse:
dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa frase, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Ela aparece no Evangelho de Marcos, ela aparece no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, como eu trouxe aqui para vocês na apresentação. Vejamos, vamos analisar um pouquinho para nós compreendermos todo esse contexto. Aparentemente, essa passagem, ela não demonstra que está carregada de grandes lições. Ela parece ser bem simples. Ela parece se tratar necessariamente de até questões financeiras, até então, em os quais os personagens da história, os fariseus, os saduceus, eram envolvidos lá naquela ocasião. Mas eu quero analisar sobre um outro prisma. E já de início eu quero destacar que essa passagem foi mencionada com muita propriedade e foi inserida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 11, que se intitula Amar o Próximo como a Si Mesmo. E em cima dessa roupagem, em cima desse consubstanciamento da obra de Kardec, iremos trazer uma leitura, uma análise sobre o item 5 a 7, dai a César o que é de César. E fazendo uma pesquisa, aprofundando um pouco lá nos evangelhos sinóticos, eles nos relatam como que os adversários de Jesus, lá naquela época, e destacamos aqui que os adversários eram vários, mas nessa passagem específica, iremos tratar dos fariseus, iremos tratar dos saduceus, e não menos importantes, os herodianos. Como que eles tentaram ludibriar o Cristo? E não satisfeitos com essa atitude, tentaram forçar a Cristo a tomar uma posição muito delicada, quem sabe até perigosa, com relação ao pagamento de impostos aos romanos. E essa atitude dos adversários do mestre era dá margem a muitas interpretações. Quando a gente vai começar a ler as obras, quando a gente começa a ver outras palestras proferidas, a gente consegue enxergar várias interpretações. Mas eu quero dar um enfoque nas circunstâncias vividas, então, por todos esses personagens à época cristã, lembrando que a autoridade terrena, então, naquele momento, era intitulada de César, o imperador. Então, irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem, analisando todo o contexto vivido por todos os personagens. Bom, vamos entender primeiro quem que era César. A gente ouve muito falar, né? O imperador César, salve César, o grande César. Vamos tentar entender um pouquinho esse contexto para nós contextualizarmos toda a história, toda a passagem bíblica. A primeira coisa que precisamos saber, meus amigos, é que César, o qual se referiu o mestre Nazareno, não se tratava de Caius Július César, o ditador romano,
como a grande maioria de nós conhecemos, né? Esse tinha o nome homônimo, César. Mas Cristo se referiu a todos os imperadores romanos quando ele usou a expressão César. Por quê? Na época, os imperadores, ele tinham o título e o nome de César. Eles incorporavam o nome César ao seu nome. E eles eram os representantes máximos, então, do Império Romano. E eu quero chamar a atenção, mais um pouquinho, para esse imperador, esse ditador, o Caius Júlio César. Ele teve uma passagem muito importante, até para nós entendermos esse enredo que nós traremos no estudo de hoje. A sua participação, ela foi essencial na transição da passagem da República Romana para o Império Romano. Para destacar isso, para nós compreendermos no decorrer da nossa palestra, vamos entender essa contextualização. E no período em que Cristo proferiu essa frase, dai a César o que é de César, o imperador, ele era o Tibério. Tibério, como eu acabei de dizer, houve uma migração da República Romana para o Império Romano. E o Tibério foi o segundo imperador do Império Romano. O nome dele era Tibério Cláudio Nero César. E foi durante o período do reinado do imperador Tibério que o Cristo foi crucificado. Então vejam fatos marcantes, e todos esses fatos são de extrema relevância na história e a passagem de Cristo. O Tibério, imperador César, Tibério, ele reinou do ano 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. E o imperador de Roma, consequentemente, ele dominava todas as províncias que eram pertencentes ao império. Em especial, a província que se chamava Judéia. Essa mesmo, de onde nós conhecemos as passagens bíblicas, né? A Judéia, ela foi uma província do Império Romano. A Judéia ficava mais ou menos, ficava ali no Oriente Médio, mais ou menos onde hoje é o Oriente Médio. E para que nós conseguimos compreender e até memorizar um pouquinho aí, várias cidades da Judéia são citadas no Evangelho. Por exemplo, Jerusalém, né? Quem nunca ouviu falar de Belém, de Jericó, né? E tem um espaço geográfico muito falado nos Evangelhos, que é o Mar Morto. Cenário de várias narrações evangélicas, bíblicas. Hoje, no momento atual, no nosso globo, a Judéia, ela corresponde mais ou menos ali à parte da faixa de Gaza, ao norte do Mar Morto, até a Cisjordânia. Só para a gente contextualizar geograficamente, tá? Bom, passamos muito. A gente tá pulando, gente. Espera aí, vamos devagarinho. Mais um. Aí. Aqui. Então, gente, durante praticamente 12 séculos, um dos principais objetivos dos governantes do Império Romano era apenas conquistar. O Império Romano queria ampliar, queria conquistas. Muito diferente dos gregos, muito diferente dos persas. Eles não tinham interesse em absorver cultura,
em absorver os valores dos povos. Muito pelo contrário. Eles queriam conquistá-los e tomar as suas riquezas. Prova maior disso é que quase não há uma herança romana nos campos das artes, no campo da ciência. Pouco se ouve falar dessa herança romana, diferente dos gregos e dos persas. Ao longo de praticamente quase 500 anos, as conquistas do Império Romano expandiu muito as suas terras. Foram muito extensas. Só para a gente ter uma noção, a imensidão territorial da conquista romana representa geograficamente algo em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma noção, o Brasil tem quase 8 milhões. Imagine isso na Europa, no Oriente Médio, o tamanho dessa área geográfica, o tamanho da expansão e do domínio do Império Romano. E eles dominaram mais ou menos 70 milhões de pessoas sob o Império Romano. Aí eu pergunto, gente, e como é possível exercer dominação sobre esse povo? Pelo medo que o Império Romano sanguinário infligia. As conquistas não eram pacíficas, eram conquistas sanguinárias. E o principal símbolo da dominação romana era o imposto. O povo era taxado, era cobrado um imposto. E como cidadãos pertencentes a territórios sob o domínio romano, os judeus, mais especificamente, eles eram então obrigados a pagar impostos a César. E quem recolhia esses impostos? Os ditos coletores de impostos. E voltando então, recorrendo então lá ao Novo Testamento, percebe-se que na época de Cristo não foi muito diferente. Só que os cobradores de impostos, então, exerciam essa atividade, eles eram chamados de publicanos. Os publicanos. Gente, e quem é que gosta de ser cobrado? Ainda mais imposto, né? Não era agradável dar imposto, sem termos alguma benesse. E vocês acham que os publicanos ou os cobradores de impostos eram pessoas gentis, agradáveis, né? Amistosas? Pelo contrário. Eles eram desprezados pela população. Então vamos entender um pouquinho mais como é que isso funcionava. Nos anos de Jesus, o Império Romano, ele terceirizava a coleta de impostos. E como é que isso acontecia? E quem eram esses personagens aqui, os publicanos? De onde eles surgiram? Então, como o Império Romano terceirizava, eles terceirizavam para os publicanos, que tinham certas condições financeiras, tinham posses. Eles adiantavam os impostos ao imperador. Consequentemente, eles ganhavam o direito de recolher os impostos. Mas como que eles faziam? Eles queriam recuperar esse investimento. E ele cobrava o imposto da população com juros e uma grande porcentagem de lucro. Então os romanos não perdiam, mas eles abriam e cediam a concessão da cobrança do imposto. E quem é que gostava de ser cobrado dessa forma? Então começa a ficar fácil, começa a clarear então e a percebermos algumas razões que o povo romano desprezava os publicanos. Vejam,
ninguém gosta de pagar dinheiro ao governo. Especialmente quando o governo é um regime opressor. É um regime ditador. Aqueles que arrecadavam os impostos, eles tinham que encarar esse descontentamento do povo. E para eles enfrentarem esse descontentamento, as táticas não eram táticas amistosas. E os publicanos, conforme os textos bíblicos, eles eram também judeus. Mas eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, para o imperador. Sendo assim, esses indivíduos, esses cidadãos judeus, eram considerados traidores sobre seus próprios compatriotas. Mas espera aí, vamos pensar numa coisa aqui. Por que eles eram traidores? Ou vistos como traidores? Como que judeus que foram expulsos da sua terra, lembrando aí que os judeus perderam a sua pátria nas guerras da Judéia, como é que eles podem compactuar com o povo romano, com o imperador romano, e ainda cobrar imposto? Ao invés de lutar contra os romanos, os publicanos, gente, eles cobravam impostos apenas para se beneficiarem e, obviamente, enriquecerem nesse processo. E é de conhecimento que esses cobradores de impostos enganavam as pessoas. Os publicanos eram pessoas vis, eles eram baixos, de atitudes desprezíveis, ludibriavam as pessoas e muitas vezes matavam. E eles cobravam muito mais do que o necessário para cobrir as suas despesas. Era uma forma de enriquecimento. Nossa, pulou muito. Não sei se eu estou fazendo errado. Ele vai e volta. Bom, quem eram, então, os opositores do mestre Nazareno? Como eu disse lá atrás, era um grupo formado pelos fariseus, pelos saduceus e pelos herodianos. Os fariseus também eram um grupo de judeus. Eles eram tidos como os empresários da classe média ali da época, né? Eles eram membros de um partido religioso que pregavam que Jesus não podia viver entre eles, porque Cristo, de acordo com os fariseus, violava a lei de Moisés. Já os saduceus, que eram aristocratas, nobres, membros participantes do Sinédrio. O Sinédrio era uma corte de juízes, para a gente ter mais ou menos um entendimento, né? Que ela foi constituída, foi formada de acordo com a lei judaica, lá da época. Esse grupo estava muito mais preocupado com a política do que com a religião. Eles se preocupavam apenas com os valores materiais. O ensinamento do mestre, de nada lhe servia. Já os herodianos faziam parte, eram membros de uma seita que não tinha nenhuma motivação religiosa. Eles defendiam alguns interesses do judaísmo e estavam a dispor do imperador romano. Troca de favores. E o que esses três grupos tinham em comum? Um forte desejo para acabar
com Jesus. Mas espera aí, gente. Um homem bom, uma pessoa benévola, que só fazia o bem, que trouxe tanta prosperidade para muitas pessoas, por que queriam acabar com Cristo? Porque os ensinos de Cristo e as pessoas que o seguiam, os ditos cristãos, ameaçava tanto o sistema cultivado pelos fariseus, quanto o modo de vida dos herodianos. E esses grupos não aceitavam Cristo como o Messias anunciado pelos profetas. E foi assim que esses grupos, unidos e motivados por esse interesse em comum de destruir Cristo, cheio de más intenções, aproximou-se do mestre e, tentando envolvê-lo em uma contradição, esperavam que Cristo pudesse dar uma resposta contraditória que iria comprometê-lo. Vejam, se Cristo tivesse respondido, não dê o tributo ao César, os herodianos e os fariseus o acusariam de insurreição, de revolta contra o imperador romano. E se ele tivesse dito, sim, é lícito pagar um imposto ao César, os judeus, em contrapartida, o acusariam de concordar com a exploração a qual os romanos submetiam o povo judeu. Mas Jesus, então, percebeu a intenção perversa daqueles homens e pediu que ele mostrasse aquela moeda, aquele denário que servia para pagar imposto. E perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? E os discípulos dos fariseus responderam, de César. Foi então que Cristo, que não perdia nenhuma oportunidade de oferecer um ensinamento moral para a humanidade, respondeu, portanto, meus amigos, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejam, Cristo deixa à mercê da consciência moral dos seus acusadores escolher pessoalmente o que cada um quer fazer. Não era o Cristo que daria uma resposta, mas a sua consciência. Eles não foram aconselhados a não pagar impostos, mas, ao mesmo tempo, foram aconselhados a dar valor às coisas de Deus. E o que isso significa, aprofundando-se literalmente na passagem? Que as coisas terrenas, gente, elas devem e precisam ser respeitadas. Devem ter o seu lugar. Assim como as coisas espirituais, sem que uma tenha que cancelar a outra. Tudo a seu momento. Então, um cidadão judeu, ele deveria cumprir os seus deveres enquanto cidadão para com Roma, para com o imperador. Mas isso não o impedia, de forma alguma, de também cumprir suas obrigações diante de Deus. Gente, dar a cada um o que lhe é devido é uma das aplicações que nós temos lá naquela regra áurea, aquela regra de todas as religiões. É um princípio moral que nós seguimos.
e transcrevendo a regra áurea lá do Evangelho de Mateus, quando Cristo disse: assim, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. E com essa máxima, Kardec, ele nos explica, condena todo prejuízo moral e material causado aos outros e prescreve o respeito aos direitos de cada um. Ou seja, não faça aos outros o que não quereis que façam a você mesmo. E Emmanuel, com muita propriedade, lá no livro Pão Nosso, aquele livrinho de mensagem que muitas vezes a gente lê, né? O culto no centro, a abertura das reuniões públicas. Emmanuel nos ensina, em todo lugar do mundo, o homem sempre encontrará, de acordo com seus merecimentos, a figura de César. Para pensar um pouquinho, gente. Quantas vezes nós nos deparamos em nosso caminho com uma figura de um César? E como que nós nos comportamos de frente a esses Césares que já nos defrontamos? Trago aqui, a título de reflexão e ensinamento para nós, o que os amigos benfeitores nos ensinam. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou um idealismo individual para fugir das suas obrigações com Deus. Gente, há falhas aqui nas leis terrenas? Sim, sabemos que há, porque são falhas, são leis humanas e somos perfectíveis. Podemos discordar dessas leis? Sim. César, ele aparece neste ensinamento de Cristo, nessa lição, representando a dimensão da vida material. Assim como Deus, ele representa a dimensão da vida espiritual. Dar a César a sua parte é nada mais, nada menos do que cumprir a sua lei perante a sociedade, perante as leis dos homens. Respeitar os direitos das outras pessoas. Jesus nos deixa claro que sabia das intenções dos fariseus, sabia dos seus maus pensamentos, e além de clarificar a intenção dos fariseus, ofereceu-nos essa lição, que hoje ainda também podemos refletir. E a gente consegue perceber algo muito importante nas palavras de Cristo. Percebemos que a realidade, que esta vida, ela é transitória. Nós estamos revestidos por uma carne, por uma matéria altamente volátil. Não é verdade? E que também devemos agir aqui no mundo carnal segundo as leis dos homens. Por quê? Pela circunstância atual, aqui estamos aqui encarnados. Vamos nos lembrar, então, da extensão de nossos débitos para com a providência divina e vamos procurar colaborar com o nosso próximo. Como eu já disse, somos perfectíveis, capazes de evoluirmos, capazes de melhorarmos a cada instante da nossa vida. O que não devemos fazer é julgar os outros. Não fazer aos outros aquilo que não queremos
que façam a nós mesmos. Partindo para o final, a regra áurea, ela suscita a lei do amor. E o espírito de Fénelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Só o amor. E quais são os efeitos da lei do amor? Melhoramento moral e a felicidade. É o que almejamos, não é verdade? O Divino Nazareno quis ensinar-nos que o Criador não se ocupa com as coisas materiais. Para confirmar isso, basta que nos lembremos que Jesus afirmou que o reino de Deus não estaria em nenhum lugar circunscrito, pois o mesmo encontra-se dentro de nós. É imprescindível que busquemos o aperfeiçoamento. E através do amor, da sublimação da nossa alma, do nosso espírito, podemos chegar à felicidade. E por fim, que a luz do exemplo maior de Jesus possa nos servir como orientação, lembrando que ele sempre buscou primeiro o trabalho digno e a ação transformadora na busca da unificação dos povos pelo amor. Assim, amigos, nosso tempo avançou um pouquinho, mas eu gostaria de encerrar esse estudo e mais uma vez agradecer Paulo, Ciro, a Casa do Caminho, né? Pela atenção de todos vocês, pela dedicação, e que possamos ser acompanhados ao regresso de nossos lares pelos amigos benfeitores. Muito obrigado, boa noite. Então, meus amigos, neste momento oportuno, que nos encontramos na Casa Espírita, podemos por alguns instantes ouvir as palavras edificantes e que consigamos, cada um de nós, ao seu modo, absorvê-las e interiorizá-las e que possamos colocá-las em prática, buscando a felicidade, a alegria, o bem-estar, a elevação da nossa moral. Que as bênçãos do nosso benfeitor recaia sobre cada um de nós. E que Maria Santíssima nos acompanhe, nos envolvendo no seu manto de paz e de luz. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Eu agradeço, Ciro. Agradeço a Casa do Caminho. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.